Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Bom estarmos aqui novamente e estudarmos a palavra do Senhor, não é? Que é algo assim realmente muito maravilhoso. E enquanto isso até pensamos, né, que muitos não podem fazê-lo. E nós temos essa liberdade, graças a Deus por isso. Sabemos que o mundo vive em guerra, em conflitos, em situações das mais diversas, e nós temos, então, hoje ainda, o privilégio de podermos nos reunir, ainda que de forma remota, mas com o objetivo de estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar com a nossa revista que está tratando do tema sobre comportamento do crente, e hoje nós estamos na lição de número 4, mas nós vamos orar antes da nossa lição. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e te somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações através da Tua palavra. E obrigado a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos estudando. Rogamos ao Senhor que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento e também o nosso coração para que possamos receber, ó Deus, a porção da Tua palavra, que venha do Senhor direto para nós. Continua, Senhor, com cada um de nós, irmãos e irmãs, ó Deus, e que o Senhor possa estar ouvindo também as nossas orações, atendendo aquilo que temos te pedido, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. E hoje, ó Deus, ainda quero mais uma vez te rogar que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a nos conduzir em mais esta aula. Continua conosco, nós te oramos, nós te agradecemos, nós te rogamos, no nome santo e doce de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, muito bem. Revista que vai tratar sobre o comportamento do crente, lição de número 4, é a lição que nós estamos hoje, e o título da nossa lição é O Amor no Seio da Comunidade Cristã. A nossa lição hoje tem 2 versículos onde ela está baseada, livro de carta, né, na verdade, de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 12 e 13, tá bom? O amor no seio da comunidade cristã. Bom, o título da nossa lição de hoje, na verdade, já é uma sugestão, né, para uma reflexão nossa. E aí nós poderíamos aqui fazer algumas perguntas. Como a Igreja do Senhor vive? Como ela compartilha? Como ela demonstra amor? Porque o amor ele pode ser demonstrado de várias formas, né? Sentido de várias formas. A gente poderia aqui gastar um tempo enorme falando a respeito do amor e as suas variáveis, né? Aliás, esse tema não é uma novidade para nós cristãos, né? Porque a própria Bíblia, ela trata esse tema em diversos momentos. Mas hoje, especificamente, nós vamos nos limitar a vermos algumas coisas relativas ao amor no seio da comunidade cristã, no meio dos crentes, baseado nesse texto, então, de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12 e 13. Na lição passada, nós vimos com a Júlia esse mesmo capítulo 12, porém nos versículos de 9 a 11,
onde nós vimos alguns aspectos do comportamento cristão, que é o tema, na verdade, da nossa revista. E hoje nós vamos ver alguns outros aspectos, mais especificamente dentro desse tema do amor no meio dos crentes, ou no meio cristão. O nosso texto de hoje, como já disse, são 2 versículos apenas, e diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Bom, lembrando a você que eu estou usando a versão NAA, que é a versão bíblica que eu estou usando, tá bom? Só para você poder ter uma certeza aí, porque senão, de repente, você pode pegar na sua Bíblia, o seu texto, ter alguma diferençazinha, mas às vezes é só no sentido da palavra ou na colocação do verbo, enfim, mas isso não altera, propriamente dito, a palavra, tá ok? Bom, vamos lá. Paulo, então, está escrevendo a essa comunidade de Roma, que é uma comunidade cristã, onde o evangelho agora está sendo difundido, onde já existem alguns irmãos, onde já existe um trabalho, e aí, como Paulo fez também com outras igrejas, ele vai dar algumas orientações, né, através desses textos, com relação à vida cristã. Então, é como se Paulo estivesse dando meio que algumas receitas, né? E aí, dentro desse tema do que a gente está falando sobre o amor no meio da igreja, ele diz o seguinte, logo no início: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Ele começa, então, na verdade, o verso 12 falando isso. Em algumas versões nós vamos encontrar alegrai-vos na esperança. Por isso eu falei para você que, ou melhor, para vocês, que não tem muita diferença, né, em relação à questão da versão. E aí o primeiro ponto apresentado por ele aqui é isso: alegrem-se na esperança. E aí, quando a gente vai ler lá em 1 Coríntios 13, o mesmo Paulo diz assim, bem lá no finalzinho do capítulo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3, mas a maior delas é o amor. E isso, então, nos vai fazer pensar o quão importante é ou deve ser para nós a esperança. Como cristãos, na verdade, a nossa esperança está firmada na palavra do Senhor. É nele que temos esperança. E nisso temos de nos alegrar. Porque, como diz, lembrei aqui da letra de um hino do cantor cristão que diz assim: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E eu, assim, não consigo enxergar também alguém que diz que tem esperança e está triste, está desanimada, está cabisbaixa. E aí, fulano, tá com esperança disso? Né? Eu tô, né? Porque não sei o que. Não é assim que tem que ser. Não, não é isso. É alegria. Alegrai-vos na esperança. A Bíblia, na verdade, ela nos traz muitas promessas feitas pelo Senhor ao longo da história. E a gente vai vendo que aqueles que a Bíblia cita e que creram e que aguardaram e que tiveram a esperança de que aquilo iria acontecer,
não ficavam parados ou não lembrando ou não buscando alcançar aquilo, mas tinham a esperança e na esperança tinham alegria para poder alcançar os seus objetivos. Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, Abraão. Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que mana leite e mel e tal, e em você serão benditos todas as nações da terra, a sua descendência será como a areia do mar e como as estrelas dos céus. E aí, você imagina uma pessoa que ouve isto, né, de Deus, ser uma pessoa triste? Não, ela tem alegria, mas a alegria dela é que ela sabe que aquela promessa feita pelo Senhor, ela precisa de esperança, ela precisa de ter esperança para ela alcançar aquelas promessas. E foi o que Abraão fez. Mas ele não só teve esperança, mas ele também seguiu aquilo que o Senhor falou. Às vezes, nós estamos alegres na esperança, né, daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor tem como promessa para as nossas vidas, mas aí a gente também fica meio que parado, né? Não, vou ficar aqui parado porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer, se Deus prometeu vai. Mas será que eu não tenho que fazer também alguma coisa? Acho que é legal a gente poder pensar um pouquinho também sobre isso, né? Mas Paulo continua também dizendo o seguinte: sejam pacientes na tribulação. E a gente sabe, não sei aí você, mas eu entendo que ser paciente é um dom. Não sei, assim, você já deve ter ouvido, né, de alguém, ou mesmo até você, ou eu, talvez, tenhamos dito: quando eu não era crente, eu era pavio curto, perdia a paciência por qualquer coisa. E às vezes nós não, não tínhamos paciência e alegávamos que essa questão da paciência ela era algo que a gente não conseguia, porque é a nossa natureza humana e não sei o quê. Mas aí a gente se converte. E aí a palavra vem e diz para nós que nós temos que ser pacientes. Mas olha como é que são as coisas. Às vezes, né, deixando a paciência aqui um pouquinho de lado, às vezes a gente acha que por sermos cristãos nós temos o direito de não passarmos por tribulações. Não, eu sou crente, crente é super. E o crente não, poxa, não tem que passar por tribulação. Onde já se viu, né? Eu vi uma vez uma pessoa dizer assim: não, porque o meu Deus, e falava, e por isso ele tem obrigação de fazer isso por mim. E eu não posso passar por essa determinada situação. Não existe isso, gente, não existe isso. Todos nós, humanos, podemos passar por tribulações. Mas a diferença de quando nós somos crentes é de que nós sabemos que aquela tribulação ela é momentânea e que isso uma hora vai passar. Então, assim, a verdade é que todos nós, crentes ou não, passamos por tribulações. Embora pareça que para alguns as tribulações vêm com dose de reforço, né? Vem assim, bem caprichada. E isso até me faz lembrar o texto de Jó, que estava lá, estava tudo bem, né? Tranquilo, e começa a vir e passa pela provação, pela situação de perder praticamente tudo ou quase tudo em um tempo assim recorde, né? Em tão pouco tempo.
Mas mesmo assim, Jó teve a sua fé firme em Deus e foi paciente, crendo de que Deus estava com ele, mesmo em meio a toda aquela situação, aquela tribulação. E a tribulação, como eu já disse, ela é passageira, é como a tempestade. Uma hora vai passar, gente, uma hora vai passar. Mas nós precisamos ser pacientes, porque se nós formos explosivos, aquilo vai, talvez, não que vai piorar, mas vai parecer ser pior do que já o é. Por isso, Paulo está dizendo para nós que, em relação à questão do amor no meio da igreja, nós temos de ser pacientes em meio à tribulação, crendo, com certeza, de que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Um outro ponto ainda que Paulo vai abordar aqui nesse texto é perseverem na oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, nós encontramos o seguinte: orem sem cessar. E aí, como cristão, todas as vezes que nós estamos com alguma necessidade, e isso, vamos falar aqui bem baixinho, né, gente? Até quem não é crente, né? Até quem não é crente. Quando tem alguma necessidade, recorre ao quê? À oração. E aí, nós oramos, e parece que agora nós só fazemos orar. Mas, quando parece que vai tudo bem, a gente relaxa, né? E vamos ser sinceros aqui, oramos até menos. Mas o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos e para nós também é que a oração precisa ser constante. Sempre existe um motivo para nós falarmos com Deus. As nossas orações não devem ser só quando temos alguma necessidade ou um problema em qualquer área da nossa vida, ou mesmo quando agora está sobrando tempo, né? Não, não é assim. Como cristãos, nós devemos orar pelos nossos irmãos, orar como forma de gratidão ao Senhor, até pelas mínimas coisas. Nós temos um péssimo costume de querermos agradecer a Deus somente aquelas coisas muito grandes, aquelas coisas muito visíveis, os grandes milagres, mas às vezes esquecemos de agradecer a Ele em oração pelas coisas mínimas, vamos dizer assim, que não são nem tão mínimas, né? Mas que são importantes também. Então nós devemos perseverar, na verdade, em oração. E perseverar é o mesmo que ser constante. Portanto, nós devemos orar constantemente, em todo o tempo e por tudo. Acordei, estou agradecendo. Eu tenho um pedido, eu estou fazendo a Deus. Eu lembrei de uma pessoa que falou comigo sobre uma situação que está vivendo e me pediu para que eu orasse também. Eu estou ligado, e eu estou orando, e eu estou orando, e eu estou orando, e eu estou orando, e eu estou agradecendo a Deus, e eu estou pedindo a Deus, e eu estou glorificando a Deus. Às vezes a gente acha que a oração ela é só oração de pedir e de agradecer, pedir e agradecer, pedir e agradecer. Não, mas nós temos orações também, devemos nos colocar em oração também, em oração de louvor a Deus, em oração de contrição para com Deus. E isso é muito importante, porque vai nos levar a uma intimidade maior com Ele. No Antigo Testamento, a gente encontra vários homens e mulheres, por exemplo, que perseveraram na oração. A gente tem Ana, a gente tem Daniel, José, Davi e muitos outros, não é? E no Novo Testamento também nós temos outros exemplos, e muitos. E aqui a gente pode citar centenas, mas
até os próprios apóstolos e o próprio Jesus, né? Na verdade, Jesus é o nosso maior exemplo de oração, não é? E se a gente for olhar Jesus como Filho de Deus, poxa, mas para que ele vai separar um tempo para orar? É justamente para isso, para nos ensinar que nós temos essa dependência de Deus. Nós não somos independentes nesse sentido, nós somos dependentes de Deus em todo o tempo e em tudo. Portanto, temos de nos colocar em oração. Tem até um hino, né, que o título dele diz Em Fervente Oração. Em fervente oração. O tempo todo em oração com fervor, com busca, crendo realmente de que Deus está nos ouvindo e pronto a nos atender segundo o seu querer e a sua vontade. Tem gente até que para de orar porque fala assim, não, mas para orar pedindo a Deus que seja feita a vontade dele é melhor não orar, porque né, eu acho que Deus não vai me atender por ser essa oração ou esse pedido. Portanto, a oração ela deve, na verdade, ser constante, seja na igreja, em casa ou em qualquer outro lugar onde nós estivermos, temos de estar ligados em Deus, falando com Ele em todo o tempo, em todo o tempo. Não importa, poxa, mas eu não consigo me ajoelhar aqui nesse lugar que eu estou para poder orar. Não tem problema, ore sentado, ore em pé, ore andando, ore correndo, só não deixe de orar. Poxa, eu não consigo fechar os meus olhos para eu poder orar. Não tem problema, ora de olhos abertos. Deus sabe do seu coração, Ele está te vendo, Ele sabe todas as coisas e Ele está ali pronto a te ouvir. Ele não te ouve só quando você está lá no teu quarto de oração. Ele não te ouve só quando você está na igreja orando. Ele não te ouve só quando você está de joelhos. Ele não te ouve só quando você está com os olhos fechados. Ele te ouve em todo o tempo e Ele está pronto a te atender. Porém, nós temos de ser constantes, perseverarmos na oração. Paulo ainda vai trazer para nós, a respeito do amor no meio da igreja, sobre praticar a hospitalidade. Ele diz, pratiquem a hospitalidade. E aí, a gente lembra que no início da igreja primitiva, e isso acontecia muito lá também no meio desses irmãos de Roma, os apóstolos e outros irmãos faziam longas e cansativas viagens. Né? As distâncias eram longas, não existia um meio de transporte rápido, eles usavam às vezes animais ou até mesmo embarcações para poderem se deslocar, ou muitos deles andavam muitos e muitos quilômetros para poderem alcançar uma outra cidade. E eles então faziam essas longas, cansativas viagens, né, para pregar o evangelho, com o intuito de abrir novas igrejas. E aí era necessário, sim, que outros irmãos, moradores, né, dessas cidades, desses locais, membros daquelas igrejas ou cristãos que faziam parte de algum tipo de comunidade ali, ou que alguém que já tinha conhecido o evangelho, de hospedar então a esses irmãos, né, os próprios apóstolos, por uma noite ou até mesmo por alguns dias. O próprio Senhor Jesus, né, desfrutou disso em alguns momentos, quando ele ia até a casa de alguma pessoa e ali ele fazia a sua refeição, provavelmente descansava um pouquinho. E então essa questão dessa hospitalidade não é algo que começa a ser agora, mas já acontecia naquele tempo. E aí nos nossos dias, sim, essa prática hoje já não é tão comum, não é? Não é mais assim uma coisa que aconteça com tanta
frequência, vamos dizer, até mesmo por conta dos avanços de meios de transportes, a questão de locais para as pessoas poderem ficar, enfim. Mas isso não quer dizer que tenha acabado essa questão da hospitalidade. E aí eu penso também o seguinte, que a hospitalidade não se resume em dar abrigo ou alimento a um ou a mais missionários, irmãos, quando esses estão na nossa igreja ou na nossa cidade. Mas quando nós contribuímos com as campanhas de missões, quando nós ajudamos no serviço social nas suas mais diversas formas, nós estamos sendo também hospitaleiros. Estamos compartilhando aquilo que temos com os nossos irmãos, perto ou longe, de perto ou também de longe. E aí a hospitalidade junto da ação social, vamos dizer assim, é também uma manifestação de amor no meio cristão. Porque quando nós também contribuímos de alguma forma com a ação social da igreja, nós também estamos praticando esse amor através desse sentido que a gente está usando aqui como hospitalidade. Nós estamos servindo a alguém. Nós estamos ajudando a alguém a recuperar as suas forças, a se alimentar, enfim. E isso nós não fazemos só quando hospedamos realmente alguém, mas quando nós principalmente participamos das campanhas, né? Porque aquela nossa oferta está indo para poder servir de ajuda a um missionário que está numa terra distante e que ele não tem onde ficar, e aí aquele dinheiro, aquela oferta é usada também para isso. Assim como a questão da ação social, quando nós ajudamos na ação social da nossa igreja, nós estamos ajudando a outros irmãos também a serem alimentados, às vezes a pagar um aluguel, às vezes a conseguirem alguma coisa para a sua própria subsistência, e isso também é importante nesse sentido de amor no meio da igreja. Porque, sejamos sinceros, né, irmãos? Nós, como comunidade cristã, ou como crentes, ou como irmãos, se nós deixarmos de fazer qualquer uma dessas coisas, vai ficar uma lacuna, né? Vai ficar uma brecha, um buraco, né, aberto. Portanto, nós temos de nos alegrar na esperança, sermos pacientes na tribulação, perseverarmos na oração e praticarmos, então, também essa hospitalidade, conforme o próprio apóstolo Paulo nos falou. E aí, concluindo, então, aqui o estudo do nosso texto específico de hoje, nós podemos pensar de que viver e demonstrar amor, principalmente no meio da igreja, não é algo tão fácil. Mas, se nós pedirmos orientação a Deus e buscarmos fazer o que a palavra nos orienta, nós conseguiremos. E aí vamos poder dizer realmente de que junto de nós, no nosso meio, existe a vivência ou a demonstração literal do amor de Deus. E é isso então que o texto de hoje traz para nós. Portanto, pense sobre isso, ore, peça a Deus que te ajude a poder viver tudo isso, e com certeza você vai se sentir bem melhor. Eu creio nisso. Bom, Deus nos abençoe, e a gente vai ficar por aqui.
e até a nossa próxima lição. Continuemos a orar pedindo a Deus para que Ele possa nos ajudar e para que a gente consiga ir o mais breve possível, segundo o querer e a vontade de Deus, estarmos nos reunindo novamente presencial, porque isso vai ser muito bom, podermos ouvir você, as suas experiências, aquilo que o Senhor fala às vezes ao seu coração, e às vezes você está ouvindo a lição, você quer às vezes contribuir com alguma experiência, com alguma coisa aqui, mas a gente não consegue fazer essa abertura, né, por conta de ser a nossa aula gravada. Deus os abençoe e até a nossa próxima lição. Fiquem com Deus.